Futebol se constrói dentro de campo, com capacidade, com honestidade, com melhores escolhas, sem paternalismo. Nós bora para mais um vídeo do canal e hoje não poderia ser diferente. Gostaria muito de trocar uma ideia sobre Endrick. Coitado desse moleque, hein? Para quem me conhece, para quem já acompanha o trabalho, sabe o quanto eu sou fã declarado desse moleque, desse jogador. Mas eu quero discutir com vocês aí algumas coisinhas sobre o porquê que algumas coisas no futebol acontecem com uns e com outros parece que não podem acontecer. No que eu tô querendo chegar, né? Qual é o ponto? Protagonismo. Identificação. Identificação é um fator que faz você escolher o seu time do coração. É um fator que faz você comprar uma roupa de marca. Às vezes você frequenta um restaurante mais por identificação do que propriamente pelo sabor da comida, uma pizzaria. Enfim, identificação é o que faz você consumir, admirar, seguir uma pessoa. Pelo menos eu acredito aí nessa linhagem de pensamento. E nós, como palmeirenses aí, né, como palmeirense a gente pode falar um pouquinho melhor de Endrick, acho que do que alguns outros torcedores, que a gente acompanha toda essa trajetória do jogador, que é um moleque talentosíssimo, tá? Para mim, depois da era Neymar aí, que já tá no seu fim, né, ou se não já chegou ao final, para mim, depois do Neymar, não tem nenhum outro talento como o Endrick. Para mim, eu acho ele mais talentoso do que o Estevão, eu acho ele mais talentoso do que o Vitor Roque, eu acho ele mais talentoso do que muitos outros jogadores. Além do que, ele tem um quezinho a mais dos anos 90, eu não sei em que ano você nasceu, comenta aí, inclusive, o que você pensa sobre identificação, qual é o jogador que você mais se identifica. Mas por que eu tô falando isso? Assim, parece que tem jogadores que são escolhidos a dedos. Tem uns que podem falar, que podem fazer, que podem chamar uma responsabilidade, e outros não podem. E eu vejo que acontece isso com o Endrick desde sempre, também no Palmeiras, né? Na mão do Abel Ferreira. E aí eu fico pensando, cara, por isso que a seleção brasileira já não é a mesma coisa. Por isso que você vê vários torcedores deixando de gostar, não digo deixar de gostar, mas já não assiste o futebol do seu time ali com o mesmo entusiasmo de sempre. Porque, por exemplo, Endrick, Palmeiras foi para o Mundial de Clubes com o Navarro quando o Abel Ferreira disse pro moleque ir pra Disney por causa da idade. Então, tipo, o que o moleque é com 16 anos, ele joga com 20, ele vai jogar com 24. Ele é um craque, ele é um gênio da bola. Ele precisa estar dentro de campo. E eu não entendo esse tal mindset que tanto falam, não, porque esses treinadores, eu vou ser bem sincero pra vocês, eles não têm culhão de bancar um jogador ou de falar o que pensa, de sustentar as suas opiniões, tanto taticamente quanto pessoalmente de um atleta. Porque tem muito mais coisas envolvidas. Tem a questão Nike, tem a questão New Balance, né? Que interfere demais e acaba atrapalhando aí o desenvolvimento do Endrick. Eu tenho certeza absoluta disso. Que é a Nike que manda na seleção há muito tempo. Se você pesquisar um pouquinho e ir atrás de alguns livros, você vai ver que a seleção brasileira, infelizmente, ela sempre foi vendida, mas com o passar do tempo, ela foi perdendo cada vez mais a identificação, toda a nossa brasilidade, enfim, toda a nossa essência, se tratando da cultura futebol e se tratando da cultura identificação fora de campo. Cara, qual é o problema que vocês têm com o Endrick? Parece que não tem paciência. O moleque já deu diversas provas que ele é o cara da seleção. O problema será que é essa foto aqui, que eu sei que ia comparar um jogador com o Pelé, é algo surreal, né? Talvez ele não seja aí nem a unha do que o Pelé foi. Realmente, o Pelé é incomparável.
Mas a gente vê uma certa má vontade com o moleque. E olha que ele tem, querendo ou não, um certo viés, né? Ele é negro. Outros jogadores negros podem fazer muito mais coisa do que o Endrick. Só que o Endrick é um cara correto, é um cara família, é um cara que casou cedo, ele é um cara cristão, toda hora ele fala de Deus. E ontem, o que aconteceu com ele ali, entrou 15 minutinhos, jogou bem pra caramba mais uma vez, assim como ele fez quando foi convocado pelo Dorival. O Endrick salvou pele de Abel Ferreira. O Endrick já tá salvando pele de treinador da seleção. Esse Ancelotti é uma mentira, rapaziada. Uma mentira. Treinadores que pegam seleções mundiais para jogar contra times intermediários. Você ter na sua mão um Real Madrid é uma realidade diferente de 98% do futebol mundial. Não tem como você não render num time desse. E aí o Endrick, é engraçado, é sempre pego pra boi de piranha, pra bode expiatório. Eu não consigo entender o porquê dessa má vontade. Eu vou colocar um vídeo na tela para vocês aqui para exemplificar a má vontade que tem. Inclusive, essa má vontade parece que veio logo depois, quando o Endrick virou meme, né? Que ele falou que preferia o Bellingham ao Neymar. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, vou colocar na tela para vocês. Rapaziada, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que ele é bem interessante e esclarecedor sobre o que é identificação, o que é panelinha. Eu, sinceramente, não gostei nada disso aqui. Um pouquinho da movimentação do Ancelotti ali no lance do pênalti. O Brasil tem o pênalti. Aí o Ancelotti tá ali conversando com o quarto árbitro, aquela coisa, foi pênalti, não foi pênalti, tudo. O Ederson apontando, falando, é o Thiago que bate. Então, assim, cara, a porra da data FIFA, ela não é um teste pra ver quem entrega, como o cara se comporta, qual é a postura dele, como ele finaliza, o que ele tem que melhorar. A data FIFA não serve pra isso? Por que não deixar o moleque bater o pênalti? Pra ver como que ele bate o pênalti, pra ver se ele sabe chamar a responsabilidade. E o que eu falei no comecinho do vídeo, o Endrick tem uma coisa que ninguém tem. Rafinha não tem, Vinícius Júnior não tem, Rodrigo não tem. Esse tal de Cunha, que é horrível, também não tem. Martinelli, menos ainda. Cara, o Endrick tá na estrela dele. Ele é um protagonista. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Tá na estrela, tá no DNA do moleque. Ele é protagonista, ele chama jogo, ele vai pra cima, ele apanha, ele dá drible, ele sofre pênalti. Ele pede pra bater o pênalti. Tanto que no Real Madrid, quando ele faz aquele gol de fora da área, ao invés de elogiarem o golaço que ele fez, qual foi a primeira coisa que comentaram? Ô louco, você não passou a bola pro Mbappé? Ah, vão catar coquinho. E a personalidade do moleque, a coragem, a qualidade, fica onde? Por isso que o Brasil nunca mais vai ser campeão de absolutamente nada. Porque quando se encontra um protagonista, a primeira coisa que fazem é cercear o direito do moleque jogar futebol. Talvez, se ele tivesse sido cria do Flamengo, do Corinthians, pode ser que ele teria ali um outro caminho mais fácil. Mas eu falei, né? Ele não quebra na noite, ele não tem problema com drogas, ele não tem problema com outras coisas. É um moleque religioso, tranquilo, casado, novo, né? Que sempre segue conselhos da família. É uma coisa que o brasileiro costuma não preservar muito. É o que eu queria falar do Endrick. Eu, particularmente, sou um defensor nato dele. Eu acho ele muito craque. Qualquer coisa na seleção fora, Endrick, Estevão, João Pedro de um lado, Luiz Henrique de outro. Coloca o Estevão de meia. Ancelotti, você só tá aí porque você é gringo. Qualquer treinador que fizesse as porcarias que você tá fazendo, já estaria fora, estaria sendo fritado. Mas você é o Ancelotti. Pra mim, grande bosta. Futebol se constrói
dentro de campo, com capacidade, com honestidade, com melhores escolhas, sem paternalismo. Abel Ferreira pagou um precinho caro. Tá no Palmeiras por outras coisitas mais. Só que a opinião popular, o brasileiro sabe muito bem como é que funciona o futebol. Espero que ele não pague esse preço alto de ser patrocinado pela New Balance e a seleção por essa bosta dessa Nike. Tamo junto, avante. Comenta aí o que você acha do Endrick, da seleção brasileira e de todo esse bastidor que envolve as escolhas, né? Envolvendo aí seleção, até o atleta no seu clube mesmo. Tamo junto, obrigado. Deixa o like, a inscrição e o seu comentário é muito importante. Até uma próxima, rapaziada. Valeu!